Meu nome é Patrícia, tenho 28 anos e sou designer gráfica freelancer e estou tentando construir minha carreira em Boston. O que deveria ter sido uma comemoração de aniversário feliz em um restaurante de luxo se transformou em um pesadelo quando meu avô Thomas sorriu e perguntou casualmente: "Espero que você esteja gostando do apartamento que comprei para você." Fiquei paralisada e sussurrei de volta: "Vovô, eu moro em um apartamento no porão." O barulho do meu pai deixando o garfo cair ecoou no silêncio repentino. Todos os olhos na mesa se voltaram para nós enquanto o sangue sumia do rosto do meu pai. Antes de contar o que aconteceu em seguida, me diga de onde você está assistindo e inscreva-se se você já foi traído pelas pessoas que deveriam protegê-lo. A vida antes do meu aniversário de 28 anos era uma correria constante. Como designer gráfico freelancer em Boston, eu mal conseguia sobreviver. Minha casa era um apartamento reformado no porão em Somerville, com problemas persistentes de mofo e aquecimento não confiável. Todo mês era uma caminhada financeiramente equilibrada entre pagar o aluguel, comprar mantimentos e manter meu antigo laptop funcionando para o trabalho dos clientes. Apesar de ter um diploma de uma escola de arte respeitada, trabalhos consistentes e bem remunerados ainda eram difíceis de conseguir. Minha situação familiar era complicada. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 15 anos. Uma separação confusa que dividiu não apenas bens, mas também lealdades familiares. Meu pai, Richard, casou-se novamente com Vanessa, uma corretora imobiliária com gostos caros e opiniões fortes. Eles moravam em uma linda casa colonial em Cambridge com meu meio-irmão Ethan, agora com 16 anos. Meu pai construiu uma empresa de investimentos de sucesso e viveu a vida que sempre quis que eu seguisse, uma carreira estável e lucrativa como a dele. "A arte é um hobby, Patrícia, não uma carreira", ele dizia durante nossos telefonemas cada vez mais raros. "Sempre há uma vaga de marketing na minha empresa, caso você se canse dessa fase difícil de artista." Minha mãe, Eleanor, mudou-se para a Califórnia logo após o divórcio para se reencontrar e acabou encontrando um novo marido e uma carreira em planejamento de eventos. Nosso relacionamento consistia principalmente em ligações de aniversário e mensagens de texto ocasionais para saber como estávamos. Ela estava ocupada demais com sua nova vida para se preocupar muito com sua filha adulta do outro lado do país. Depois veio minha irmã mais velha, Stephanie, a criança de ouro. Aos 31 anos, ela já era sócia júnior de um prestigiado escritório de advocacia, casada com um cirurgião e morava em um lindo prédio de arenito marrom em Beacon Hill. Meu pai nunca perdeu a oportunidade de mencionar suas realizações ou sugerir que eu seguisse seu exemplo. Cada reunião familiar se tornou um exercício de comparação que me fez sentir inadequado. Stephanie acabou de encerrar outro caso importante, meu pai anunciava. Os sócios estão muito impressionados com sua ética de trabalho. A implicação sutil sempre foi clara. Por que eu não poderia ser mais como ela? A única pessoa que realmente apoiou minhas ambições artísticas foi meu avô Thomas, um arquiteto aposentado com apreço pela criatividade. Ele sempre foi meu maior campeão. Quando eu era criança, ele ficava sentado comigo por horas me ensinando a desenhar e contando histórias sobre artistas famosos ao longo da história. Ele compareceu a todas as exposições de arte, desde as exposições nos corredores da escola primária até a apresentação da minha tese na faculdade. "Você tem um dom, Patrícia", ele me dizia, com os cantos dos olhos enrugados quando sorria. "Nunca deixe ninguém te convencer a enterrá-lo." Mesmo adulto, o vovô Thomas continuou sendo meu maior aliado. Ele entendeu meu desejo de fazer isso nos meus próprios termos, sem ajuda financeira da família. Quando me formei na faculdade e todos questionaram minha decisão de trabalhar como freelancer em vez de aceitar um emprego corporativo, ele me enviou um cartão que dizia simplesmente: "Eu acredito em você. Sempre acreditarei." Apesar das minhas dificuldades financeiras, eu teimosamente recusei a ajuda da minha família. Parte disso era orgulho. Depois de anos tendo minha escolha de carreira criticada, eu queria provar que poderia ter sucesso nos meus próprios termos. Mas também se tratava de estabelecer a independência. Meu pai usou apoio financeiro como forma de controle por muito tempo. Eu preferiria comer macarrão instantâneo em um apartamento no porão do que aceitar ajuda com condições. Nas semanas que antecederam meu aniversário, comecei a me sentir otimista. Consegui alguns novos clientes promissores, incluindo uma cervejaria local que precisava de designers de rótulos. Meu portfólio estava crescendo e pela primeira vez eu conseguia vislumbrar um caminho rumo à estabilidade financeira, fazendo o que eu amava.
Quando meu pai ligou para me convidar para um jantar de aniversário no Aquitine, um dos restaurantes franceses mais caros de Boston, fiquei surpreso, mas esperançoso. Talvez isso fosse um ramo de oliveira, um sinal de que ele finalmente estava pronto para aceitar minhas escolhas. Passei horas me arrumando, escolhendo um vestido preto simples que não parecesse tão deslocado entre as roupas de grife da minha família e aplicando maquiagem para esconder o cansaço de ficar acordada até tarde terminando o trabalho dos clientes. Este pode ser um novo começo, disse a mim mesmo enquanto trancava a porta do meu apartamento no porão. Talvez possamos finalmente superar a decepção e o julgamento. Como eu estava errado. O jantar de aniversário não marcaria um novo começo para minha família, mas exporia anos de mentiras e traições que abalariam os alicerces dos nossos relacionamentos. O Aquitane era exatamente o tipo de restaurante que meu pai escolheria, premium, refinado e pretensioso. A iluminação suave, as toalhas de mesa brancas e os garçons em uniformes impecáveis criaram uma atmosfera que fez meu vestido preto simples parecer lamentavelmente inadequado. Cheguei 15 minutos mais cedo, com o nervosismo me impulsionando pela fria noite de primavera em Boston. O maitre me levou até uma mesa de canto onde meu pai e Vanessa já estavam sentados. Papai se levantou para me dar um abraço apertado enquanto Vanessa me dava seu beijo habitual no ar perto da bochecha, tomando cuidado para não borrar sua maquiagem perfeita. Feliz aniversário, Patrícia, disse meu pai, voltando ao seu lugar. Você está bonita. A pequena pausa disse muito. No mundo de marcas de grife e guarda-roupa sazonais de Vanessa, beleza dificilmente era um elogio. Obrigada, pai. Este lugar é lindo. Bem, 28 é um aniversário significativo, interrompeu Vanessa, alisando sua blusa de seda. Embora Stephanie já fosse sócia júnior na sua idade. E lá estava, menos de 2 minutos depois do início do jantar. Respirei fundo e peguei meu copo de água. Stephanie chegou em seguida, acompanhada do marido James. Ela estava impecável em um vestido azul marinho que provavelmente custou mais do que 3 meses do meu aluguel. Depois de trocar gentilezas e votos de feliz aniversário, ela começou a fazer um relato detalhado de sua última vitória no tribunal. O advogado da parte contrária estava completamente despreparado, explicou ela, gesticulando com suas mãos perfeitamente cuidadas. O juiz praticamente nos entregou a decisão. Meu pai sorriu orgulhoso. Essa é a vantagem de uma preparação cuidadosa e trabalho duro. Lutei contra a vontade de ressaltar que eu trabalhava duro nos meus projetos de design, muitas vezes virando noites para cumprir prazos, mas sabia que isso só levaria aos habituais comentários desdenhosos sobre meus pequenos desenhos. Ethan chegou em seguida, parecendo desconfortável, usando um blazer um pouco pequeno para seu corpo adolescente em rápido crescimento. Como era o caçula da família, ele era a única pessoa que parecia genuinamente feliz em me ver. Ele sentou-se na cadeira ao meu lado. Feliz aniversário, Trish, ele sussurrou, usando o apelido que só ele tinha permissão para usar. Fiz uma coisa para você, mas vou te dar depois. É meio sem graça comparado ao que todo mundo provavelmente te deu. Apertei a mão dele por baixo da mesa. Tenho certeza que vou adorar. O garçom tinha acabado de anotar nossos pedidos de bebidas quando o vovô Thomas fez sua entrada. Aos 82 anos, ele ainda era uma figura impressionante. Alto, com cabelos grisalhos e olhos azuis alertas que não deixavam passar nada. Ele andava mancando um pouco devido à cirurgia de substituição do quadril no ano anterior, mas se recusou a usar uma bengala. Ali está a aniversariante, ele anunciou, caminhando até minha cadeira. Levantei-me para abraçá-lo, e o aroma familiar de sua colônia imediatamente me trouxe lembranças de infância. Pela primeira vez naquela noite, meu sorriso foi genuíno. Achei que você não conseguiria, eu disse. Ele piscou para mim. E perder o aniversário da minha neta favorita? Nunca. Ela é uma de apenas 2 netas, pai, meu pai destacou com um sorriso forçado. E ainda assim a declaração permanece, respondeu meu avô suavemente, sentando-se no assento vazio à minha frente. A chegada do meu avô mudou a dinâmica à mesa. Ele tinha um jeito de chamar a atenção sem esforço, e até meu pai parecia endireitar um pouco a postura na presença dele. A conversa fluiu mais facilmente com o vovô Thomas, que perguntou a Ethan sobre a escola e a James sobre sua última pesquisa médica. Depois que pedimos nossas refeições, o vovô Thomas tirou um pequeno pacote cuidadosamente embrulhado do bolso do paletó.
Acredito que seja tradição dar presentes em aniversários, ele disse, deslizando o presente para mim através da mesa. Dentro havia um esboço emoldurado, amarelado pelo tempo. Eu o reconheci imediatamente. Era um desenho que fiz quando tinha uns 7 anos, um retrato rudimentar, mas entusiasmado, do meu avô e eu de mãos dadas em frente ao que eu pretendia que fosse o horizonte de Boston. Você guardou isso? Perguntei, genuinamente surpresa. Claro, seu primeiro trabalho encomendado. Seus olhos brilharam. Você me cobrou $1 inteiro por isso, se não me engano. Um negociador astuto. Mesmo naquela época. Todos na mesa riram e, por um momento, a noite pareceu quase normal. Nós apreciamos nossos aperitivos enquanto Ita nos presenteava com histórias de sua aula de ciências, e eu me senti um pouco relaxado. Talvez esse jantar de aniversário acabe bem, afinal. Os pratos principais tinham acabado de ser servidos quando o vovô Thomas se inclinou e fez a pergunta que quebraria a frágil paz da noite. Então, Patrícia, como está o apartamento? Passei pelo prédio semana passada? A Beacon Street é uma área tão linda, especialmente com as cerejeiras floridas agora. Fiz uma pausa, com o garfo suspenso a meio caminho da boca. Qual apartamento na Beacon Street? O avô Thomas pareceu confuso. O apartamento que comprei para você, é claro. O de um quarto naquele lindo prédio de arenito marrom perto do jardim público. Eu sei que você queria fazer isso sozinho, mas pensei que ter uma boa base ajudaria você a se concentrar na construção do seu negócio. O barulho do garfo do meu pai batendo no prato era quase comicamente alto no silêncio repentino que caiu sobre a nossa mesa. Olhei da expressão perplexa do meu avô para o rosto rapidamente pálido do meu pai. Vovô, eu disse lentamente, minha voz quase um sussurro. Moro num apartamento no subsolo em Somerville. Nunca morei na Beacon Street. A temperatura na sala pareceu cair 10 graus. Stephanie olhou fixamente para seu prato enquanto Vanessa de repente ficou muito interessada em ajustar sua pulseira. Apenas Ethan parecia tão confuso quanto eu. Isso é impossível, disse o avô Thomas com firmeza. Dei $750 mil ao seu pai há 6 meses para comprar um apartamento para você como presente de aniversário antecipado. A papelada foi toda organizada por ele enquanto eu estava me recuperando da cirurgia. Todos os olhos se voltaram para meu pai, cujo rosto agora estava pálido e manchado de vermelho. Ele pigarreou e pegou sua taça de vinho, tomando um longo e deliberado gole antes de falar. Thomas, este não é o momento nem o lugar para discutir questões financeiras. Podemos conversar sobre isso em particular mais tarde. Não, eu disse, minha voz agora mais forte. Acho que agora é a hora certa. Que apartamento, pai? Do que o vovô está falando? O garçom escolheu aquele momento infeliz para se aproximar da nossa mesa e perguntar se tudo estava satisfatório com nossas refeições. O coro de sorrisos tensos e forçados e afirmações murmuradas deve ter parecido bizarro, mas ele recuou rapidamente, sentindo a tensão. Assim que ele saiu do alcance da voz, o vovô Thomas falou novamente, com a voz mais baixa, mas intensa. Richard, o que você fez com o dinheiro que lhe confiei? A resposta do meu pai foi interrompida pela risada estridente e artificial de Vanessa. Isso tudo não passa de um grande mal-entendido, ela disse, colocando a mão no braço do meu avô. Vamos aproveitar o jantar de aniversário da Patrícia, e vocês podem resolver os detalhes amanhã. Mas eu podia ver pela postura rígida dos ombros do meu avô e pela maneira como meu pai evitava olhar nos olhos de qualquer pessoa, que não se tratava de um mal-entendido. Algo estava muito errado, e a sensação de aperto no estômago me dizia que a fachada cuidadosamente construída pela minha família estava prestes a ruir. O resto do jantar passou em câmera lenta e excruciante. Comemos em quase silêncio, os únicos sons eram o tilintar dos talheres contra a porcelana fina e o murmúrio das conversas nas mesas próximas. O garçom, percebendo a tensão, retirou nossos pratos quase tocados sem fazer comentários e se recusou a oferecer o cardápio de sobremesas. Acho que deveríamos continuar essa discussão em casa, disse meu pai finalmente, pedindo a conta. Este é um assunto familiar privado. Ninguém discordou. 20 minutos depois, nossa estranha procissão de carros chegou à garagem do meu pai e de Vanessa. A casa em estilo colonial parecia grande e imponente contra o céu escuro, e seu exterior perfeitamente conservado era uma prova da atenção da minha madrasta às aparências. Nós nos reunimos na sala de estar formal,
um espaço raramente usado, exceto para receber convidados. Sentei-me na beirada de uma cadeira antiga e desconfortável, enquanto vovô Thomas permanecia de pé, com a postura rígida e uma raiva mal contida. Richard, ele disse quando todos estavam acomodados. Quero uma explicação, e quero agora. Onde fica o apartamento que comprei para Patrícia? Meu pai afrouxou um pouco a gravata, um gesto nervoso que reconheci da infância. Pai, você precisa entender que essas decisões são complexas. Eu estava agindo no melhor interesse da Patrícia. Isso não responde à minha pergunta. A voz do avô era de aço. Transferi $750.000 para sua conta especificamente para a compra de um apartamento para Patrícia. Tenho os extratos bancários e a carta de intenções que ambos assinamos. Talvez tenha havido um mal-entendido, interrompeu Vanessa suavemente. Richard lida com tantas transações financeiras. Talvez os fundos tenham sido alocados temporariamente em outro lugar enquanto aguardamos o imóvel certo. Não houve nenhum mal-entendido, respondeu o vovô Thomas, tirando um envelope do bolso do paletó. Tenho cópias de tudo aqui. Fiquei observando atônito enquanto ele retirava vários documentos e os colocava na mesa de centro. Entre elas estava uma carta escrita em papel timbrado da empresa do meu pai, confirmando o recebimento dos fundos e sua finalidade. Pai, isso é verdade? Perguntei, minha voz quase um sussurro. O vovô te deu dinheiro para me comprar um apartamento há 6 meses? Meu pai se levantou abruptamente e foi até o carrinho de bar no canto da sala. Ele se serviu de um copo generoso de uísque antes de se virar para nós. Sim, ele finalmente admitiu. O dinheiro foi transferido para mim. Então onde fica meu apartamento? Perguntei, enquanto a raiva começava a substituir o choque. E por que estou vivendo em um porão mofado enquanto você sabe há meses que eu tinha outras opções? Você não estava pronto, ele disse, tomando um grande gole de sua bebida. Você ainda está tentando fazer esse hobby de design gráfico funcionar. Eu não poderia, em sã consciência, te instalar em um apartamento de luxo se você não demonstrou responsabilidade ou maturidade para mantê-lo. A condescendência em sua voz foi como um tapa. Então o quê? Ficou com o dinheiro. Usou para si mesmo. Eu investi, ele disse defensivamente. Sou consultor financeiro, Patrícia. É isso que eu faço. O dinheiro não desapareceu. Ele apenas foi usado para melhor aproveitamento até que você esteja em uma posição mais estável. Richard, interrompeu o vovô Thomas. Aquele dinheiro não era seu para investir. Foi um presente para sua filha, com intenções muito específicas, que você reconheceu por escrito. Pai, por favor. Stephanie falou pela primeira vez desde que chegamos na casa. Tenho certeza de que papai estava apenas tentando proteger o investimento até que Patrícia estivesse mais estabelecida. Fique fora disso, Stephanie, eu disse bruscamente, mas então parei quando um pensamento me ocorreu. Espere, você sabia disso? O jeito como ela desviou o olhar me disse tudo. Eu sabia que o vovô tinha dado dinheiro ao papai para você, mas pensei que você também soubesse e tivesse combinado algo com o papai. Descobriu alguma coisa? Repeti incrédula. Por que eu escolheria morar em um porão com mofo preto se eu soubesse que tem um apartamento? Porque você sempre insiste em fazer isso sozinho, ela respondeu. Você rejeita qualquer oferta de ajuda. Pensei que talvez estivesse sendo teimoso em aceitar o presente do vovô. Balancei a cabeça em descrença. Minha irmã, a quem sempre invejei por seu sucesso e estabilidade, sabia da minha herança e não disse nada enquanto eu lutava. Então, onde exatamente está esse dinheiro agora? Perguntou o vovô Thomas. Quero detalhes, Richard. Meu pai se mexeu desconfortavelmente. Ele foi alocado em vários veículos de investimento. Quais? Insistiu o avô. Isso está ficando ridículo, interrompeu Vanessa. Richard é um consultor financeiro certificado com 25 anos de experiência. Ele concluiu que o dinheiro estaria melhor protegido em investimentos do que mobilizado em imóveis para alguém que mal consegue manter uma renda consistente. Suas palavras feriram, mas também alimentaram minha raiva crescente. Não se trata da minha renda ou das minhas escolhas de carreira. Trata-se do meu pai pegando o dinheiro que era para mim e usando-o como bem entendesse. Não era apenas para investimentos, meu pai finalmente admitiu, olhando para o copo agora vazio.
A maior parte foi usada para ajudar a expandir o consultório médico do marido de Stephanie. Eles estão abrindo uma nova clínica, e o retorno do investimento será substancial. A sala ficou em silêncio enquanto as implicações daquela declaração eram assimiladas. Meu pai não apenas desviou meu presente para um investimento, mas também decidiu investi-lo de uma forma que beneficiasse principalmente a família da minha irmã. Você usou o dinheiro do meu apartamento para financiar a clínica do James e da Stephanie? Perguntei, com a voz rouca. Sabendo que eu estava morando em um porão e tendo dificuldades para pagar o aluguel. Não foi assim, protestou Stephanie fracamente. A clínica beneficiará muitas pessoas e o investimento aumentará. É uma decisão financeiramente acertada. Não foi uma decisão sua, gritei, levantando-me num pulo. Nenhum de vocês tinha o direito de decidir o que aconteceria com um presente que era para mim. Vanessa revirou os olhos. É exatamente por isso que Richard tomou a decisão certa. Observe como você está reagindo emocionalmente. É por isso que você não está pronto para esse tipo de responsabilidade financeira. Virei-me para ela, a fúria crescendo. Você também sabia? Todos nesta família sabiam que eu tinha um fundo para o apartamento, menos eu? Sua hesitação foi breve, mas reveladora. Eu sabia que Thomas tinha feito uma doação generosa e apoiei a decisão de Richard de protegê-la até que você demonstrasse mais maturidade. Proteja-o dando-o para Stephanie. Eu ri amargamente. Isso é incrível, Vanessa. Realmente incrível. O dinheiro foi para uma oportunidade sólida de investimento, insistiu meu pai. Um que, em última análise, beneficiará toda a família. Como exatamente isso me beneficia? Perguntei. Enquanto eu respiro mofo todas as noites e pulo refeições para pagar o aluguel. Você está sendo dramática, disse Stephanie, com desdém. Se as coisas estivessem realmente tão ruins, você poderia ter pedido ajuda. Eu não deveria ter perguntado, gritei. O vovô já me ajudou. O papai simplesmente decidiu que eu não merecia. Ethan, que ficou em silêncio durante todo o confronto, de repente falou. Foi por isso que você me disse para não mencionar o apartamento quando falei com a Patrícia, ele perguntou ao meu pai, com o rosto jovem preocupado. Você disse que seria uma surpresa para mais tarde, mas isso foi há meses. A traição foi ainda mais profunda. Até meu irmão adolescente foi instruído a guardar segredos de mim. O vovô Thomas colocou a mão firme no meu ombro antes de se virar para encarar meu pai. Richard, estou profundamente decepcionada com você. Não se trata apenas de dinheiro. Trata-se de confiança e respeito. Você traiu ambos no que diz respeito à sua filha. O rosto do meu pai endureceu. Você sempre favoreceu Patrícia, mesmo quando as escolhas dela não faziam sentido. Arte não é uma carreira sustentável. Eu estava tentando protegê-la de si mesma. Mentindo para ela? Dando a herança para a irmã? O avô respondeu. Isso não é proteção, Richard. Isso é controle. À medida que a discussão entre meu pai e meu avô aumentava, uma percepção horrível começou a tomar conta de mim. Se meu pai tivesse estado disposto a desviar esse presente, o que mais ele poderia ter manipulado ao longo da minha vida? Pai, eu disse, interrompendo a discussão acalorada. A bolsa que ganhei para a faculdade de artes. Era mesmo uma bolsa ou o vovô pagou por ela também? O lampejo de culpa nos rostos dos dois homens confirmou minha suspeita antes que qualquer um deles pudesse falar. Era uma bolsa de estudos particular, meu avô finalmente admitiu. Eu criei por meio da fundação de ex-alunos, mas sim, eu financiei especificamente para você. E meu primeiro estágio na agência de design? Perguntei, já sabendo a resposta. Aquele que eu achava que tinha ganhado com base no meu portfólio. O avô Thomas desviou o olhar. Eu conhecia o diretor criativo. Pedi a ele que desse uma atenção especial ao seu trabalho, mas você conquistou o cargo graças ao seu talento, Patrícia. O chão parecia se mover sob meus pés. Conquistas das quais eu tinha orgulho, momentos em que pensei ter provado meu valor apenas pelo mérito, de repente pareceram vazias e artificiais. Perceber que eu dependia inconscientemente da intervenção do meu avô foi quase tão doloroso quanto descobrir a traição do meu pai. Então, na verdade, eu nunca ganhei nada sozinho, sussurrei. Estava tudo arranjado para mim. Isso não é verdade,
insistiu o vovô Thomas. Eu apenas abri portas. Você atravessou-as por mérito próprio. Mas o estrago já estava feito. Ao tentar me proteger das manipulações do meu pai, meu avô criou as suas próprias, me fazendo questionar todas as minhas realizações na vida profissional. Não posso acreditar nisso, eu disse, olhando para os rostos dos meus familiares. Cada um de vocês mentiu para mim ou guardou segredos de mim durante anos. Estávamos tentando ajudar você, disse Stephanie. Mas agora havia um tom de incerteza em sua voz. Não, respondi friamente. Vocês estavam se ajudando para se sentirem superiores. Pobre Patrícia, a artista esforçada que precisa da ajuda de todos, mas não sabe disso. Deve ter sido divertido me ver lutar por cada dólar enquanto vocês sabiam que eu tinha 750 mil na conta do papai. Não foi bem assim, protestou meu pai. Nós só queríamos o que fosse melhor para você. O que era melhor para mim? Repeti, elevando a voz. Como você saberia o que é melhor para mim se nunca realmente ouviu o que eu quero? A sala ficou em silêncio. Naquele momento, olhando para os rostos da minha família, percebi que passei anos tentando ganhar a aprovação de pessoas que nunca me veriam verdadeiramente como eu era. Eles viam apenas a versão de mim que queriam ver. A filha rebelde que precisava de orientação. A artista tola que eventualmente cairia em si. Terminei, eu disse calmamente. Cansei de tentar deixar vocês orgulhosos. Cansei de buscar a aprovação de vocês e cansei de todos vocês. Com essas palavras, peguei minha bolsa e saí, ignorando as chamadas do meu nome atrás de mim. Quando saí para o ar fresco da noite, as lágrimas finalmente começaram a cair. Mas por baixo da dor havia algo inesperado, uma sensação de libertação. Pela primeira vez na minha vida adulta, vi minha família claramente, sem a distorção da esperança ou da obrigação. E agora eu tinha que descobrir o que fazer em seguida. Eu estava apenas na metade da entrada da garagem quando ouvi passos atrás de mim. Ao me virar, vi Ethan correndo para alcançá-los, seu corpo magro de adolescente desajeitado naquele blazer pequeno demais. Patrícia, espere, ele chamou. Você esqueceu disso. Ele estendeu a pequena sacola de presente que havia levado para o restaurante. Eu ainda quero que você fique com ele. Peguei a bolsa, tocada pelo seu gesto apesar de tudo. Dentro havia uma pulseira feita à mão com fios de bordado trançados em tons de azul e verde. Eu consegui no clube de arte, ele explicou, parecendo envergonhado. Sei que não é tão chique quanto o que todo mundo te dá, mas escolhi as cores porque elas me lembram daquela pintura que você fez para o meu quarto. Novas lágrimas ameaçaram brotar quando coloquei a pulseira no meu pulso. Está perfeito, Ethan. Obrigada. Ele arrastou os pés. Você realmente terminou com todos nós? Até comigo? A pergunta perfurou minha raiva. Não, não com você. Nunca com você. E o vovô Thomas? Ele pareceu tão surpreso quanto você. Antes que eu pudesse responder, a porta da frente se abriu novamente. Meu pai surgiu, seguido de perto pelo meu avô, suas vozes exaltadas ecoando pelo gramado bem cuidado. Você não tinha o direito de tocar nesse assunto no jantar de aniversário dela, meu pai estava dizendo. Poderíamos ter resolvido isso em particular, como vocês vêm resolvendo nos últimos 6 meses. O avô respondeu. Por quanto tempo mais você teria escondido isso dela se eu não tivesse mencionado hoje à noite? Meu avô me viu parado com Ethan e mudou de direção, vindo em nossa direção com passos determinados, apesar de mancar. Meu pai me seguiu, com o rosto tomado por uma nuvem de tempestade. Patrícia, chamou o vovô Thomas. Por favor, não vá embora assim. Precisamos consertar essa situação. Consertar? Perguntei amargamente quando eles chegaram até nós. O dinheiro acabou, investido na clínica do marido da Stephanie. E, sinceramente, isso nem é o que mais dói. O dinheiro não desapareceu, insistiu meu pai. Está investido. Há uma diferença. Pare de dizer isso, eu retruquei. Pare de fingir que isso era sobre gestão financeira. Era sobre você decidir, mais uma vez, que sabe melhor do que o que eu preciso. Porque eu sei melhor, ele explodiu, finalmente recuperando a compostura. Olhe para a sua vida, Patrícia. 28 anos. E o que você tem para mostrar?
Alguns projetos para empresas locais, um apartamento mofado no porão, enquanto sua irmã tem uma carreira de verdade, um marido, uma casa. A verdade de como ele me viu finalmente exposta o atingiu como um golpe físico. Dei um passo para trás e esbarrei em Ethan, que me firmou com a mão no meu ombro. Pai, isso não é justo, ele protestou, surpreendendo a todos nós com sua intervenção. Fique fora disso, Ethan, meu pai avisou. Não, respondeu meu irmão, com a voz ligeiramente embargada. Patrícia é a única que realmente me escuta. A única que se importa com o que eu quero e não com o que você e a mamãe querem para mim. A porta da frente se abriu novamente, e agora Stephanie e Vanessa se juntaram ao nosso confronto no gramado, criando um quadro familiar bizarro para qualquer vizinho que pudesse estar assistindo. Richard, traga isso para dentro imediatamente, sibilou Vanessa. Os Hamiltons do outro lado da rua estão assistindo. Não importa quem esteja assistindo, eu disse. Quero respostas. Quero saber por que toda a minha família conspirou para esconder isso de mim. Eu não conspirei para fazer nada, protestou Stephanie. Só descobri o fundo para apartamentos há alguns meses, quando meu pai abordou Jamie sobre o investimento na clínica. E você não pensou em mencionar isso para mim? Para sua própria irmã? Ela pelo menos teve a decência de parecer envergonhada. Papai disse que estava cuidando da situação. Que estava esperando o momento certo. A hora certa? Eu ri, incrédula. Quando isso teria acontecido, Stephanie? Quando eu já era bem-sucedido o suficiente para os padrões dele. Quando eu desisti da arte e consegui um emprego de verdade. Não culpe sua irmã por isso, interrompeu meu pai. Essa foi minha decisão. Uma decisão que você não tinha o direito de tomar, disse o vovô Thomas com firmeza. Aquele dinheiro foi um presente para Patrícia, não um fundo para você administrar ou distribuir como bem entendesse. Claro, foi sua decisão, eu disse ao meu pai, ignorando meu avô por um momento. A decisão é sempre sua. Você tenta controlar a minha vida desde que eu era criança. Tenho tentado orientar você, ajudá-lo a evitar erros. Mentindo para mim, roubando de mim. Eu não roubei de você, ele rugiu. Eu estava protegendo você de si mesmo, dessa fantasia ridícula de que você pode ganhar a vida desenhando. Richard, a voz do vovô Thomas cortou o ar da noite. Já chega. Mas não foi o suficiente. Agora que a barragem havia se rompido, anos de ressentimento e mágoa vieram à tona. Você nunca me respeitou, eu disse, com a voz trêmula. Nem minhas escolhas, nem meus sonhos, nem meu trabalho. Nada do que eu fizer será bom o suficiente para você, porque não é o que você escolheria. Isso não é verdade, insistiu meu pai. Mas seus olhos se desviaram dos meus. É verdade, Stephanie interrompeu baixinho. Pai, você sempre foi mais duro com a Patrícia, sempre questionou mais as escolhas dela do que as minhas. Virei-me para minha irmã, surpresa. Essa foi a primeira vez que ela reconheceu os diferentes padrões que nosso pai exigia de nós. Fique fora disso, Stephanie, avisou Vanessa. Não, continuou Stephanie, com algo novo na voz. Fiquei fora por muito tempo. A verdade, pai, é que você me empurrou para o direito porque era o que você respeitava. Você nunca me perguntou se era o que eu queria. E não é, meu pai desafiou. Você é bem-sucedido, respeitado e parceiro aos 31 anos. E miserável, disse Stephanie suavemente. Tenho ataques de pânico no banheiro entre as reuniões. Choro no carro durante o horário de almoço. Odeio o que faço, pai. Essa confissão me chocou tanto quanto a revelação sobre o apartamento. Minha irmã perfeita e bem-sucedida, aquela que eu invejei por anos, estava infeliz. Você nunca disse nada, sussurrei. Como eu poderia? Ela respondeu, olhando diretamente para mim. Você foi corajosa, Patrícia. Você seguiu sua paixão apesar de todos dizerem para não fazer isso. Eu escolhi o caminho fácil, aquele com aprovação garantida, e me odeio por isso. Isso é ridículo, interrompeu Vanessa. Stephanie, você só está estressada por causa do trabalho. Você não está falando sério. É verdade, insistiu minha irmã. Eu os tenho pensado há anos.
E ver o papai pegar o presente da Patrícia e usá-lo em meu benefício, é só mais uma maneira de ele sempre favorecer o que eu represento em detrimento de quem a Patrícia realmente é. Meu pai pareceu genuinamente chocado. Stephanie, eu não fazia ideia de que você se sentia assim em relação à sua carreira. Porque você nunca perguntou, ela respondeu simplesmente. Assim como você nunca perguntou a Patrícia se ela queria ou precisava da sua proteção contra suas próprias escolhas. O avô Thomas pigarreou. Acho que já estabelecemos que houve sérios problemas de comunicação nesta família, mas agora a preocupação imediata é corrigir a situação financeira. Concordo, eu disse, recuperando a voz. Pai, eu quero o dinheiro que o vovô te deu pelo meu apartamento. Todo ele. Não é tão simples assim, respondeu meu pai. Mas com menos convicção do que antes. Os fundos são investidos no projeto da clínica. Há contratos, compromissos. Então quebre-os, disse o vovô Thomas com firmeza. Ou pedirei aos meus advogados que investiguem as acusações de apropriação financeira indevida. Você não ousaria, meu pai sussurrou, com o rosto pálido. Experimente, respondeu meu avô, com a voz firme. Posso ter 82 anos, mas ainda sou perfeitamente capaz de tomar medidas legais quando necessário. Ethan, que estava observando toda a conversa em silêncio, de repente falou novamente. É por isso que você e a mamãe têm brigado tanto ultimamente por causa do dinheiro da Patrícia? Todos os olhos se voltaram para meu irmão, depois para meu pai e Vanessa. A tensão entre eles, que eu havia atribuído à sua dinâmica habitual, de repente assumiu um novo significado. Ethan, entre, disse Vanessa bruscamente. Não, respondi. Deixe-o falar. O que você quer dizer, Ethan? Como eles têm brigado? Meu irmão pareceu incerto, mas continuou. Eu os ouvi discutindo semana passada. A mamãe disse que o investimento na clínica era muito arriscado e que o vovô acabaria descobrindo. O papai disse que era tarde demais para desistir. O rosto de Vanessa ficou vermelho de raiva. Isso é completamente inapropriado. Ethan não deveria se envolver em discussões adultas. Por quê? Perguntei. Então você pode continuar mentindo para ele também. Mantê-lo no escuro sobre como essa família realmente funciona. Patrícia, disse meu pai, com a voz assumindo um tom suplicante. Agora você precisa entender que tudo o que fiz foi por amor. Eu queria te proteger de erros financeiros enquanto você ainda está se estabelecendo. Não, eu disse firmemente. O que você queria era controle. Você tirou as minhas escolhas de mim porque não me respeita o suficiente para me deixar tomar minhas próprias decisões, mesmo quando elas são diferentes do que você escolheria. Virei-me para encarar meu avô. E você? Você teve boas intenções, mas vem manipulando a minha vida nos bastidores há anos. Minha bolsa de estudos, meu estágio, agora este apartamento. Você já parou para pensar que talvez eu precisasse trilhar o meu próprio caminho, ter sucesso ou fracassar nos meus próprios termos? O avô Thomas parecia genuinamente magoado. Eu só queria ajudar, dar-lhe oportunidades. Mas não eram realmente oportunidades se fossem arranjadas, eram. Eram apenas ilusões que me faziam pensar que eu tinha conquistado algo por mérito, quando na verdade era só meu avô mexendo os pauzinhos. O silêncio que se seguiu foi pesado pela compreensão. Cada membro da minha família contribuiu, à sua maneira, para uma rede de mentiras e manipulações que moldou minha vida sem meu conhecimento ou consentimento. Eu odeio vocês, sussurrei, olhando para cada um deles. Eu odeio todos vocês agora. Você não quis dizer isso, disse meu pai automaticamente. Sim, insisti, enquanto as lágrimas escorriam livremente. Talvez não para sempre, mas agora mesmo. Neste momento, odeio o que vocês fizeram. Odeio as mentiras. Odeio que nenhum de vocês jamais tenha me visto de verdade. Com essas palavras, virei-me e fui embora, ignorando os seus chamados. Desta vez, ninguém o seguiu. Cheguei à rua e comecei a andar, sem me importar para onde estava indo, só precisando me distanciar da família que me traiu de tantas maneiras. Enquanto o ar frio da noite secava as lágrimas do meu rosto, um pensamento se cristalizou em meio à dor e à confusão. Pela primeira vez na minha vida, eu estava vendo minha família claramente. E agora eu precisava descobrir quem eu era sem a influência deles e quem eu queria me tornar.
Passei a viagem de táxi de volta para o meu apartamento no porão atordoado, com os eventos da noite se repetindo na minha mente como cenas da vida de outra pessoa. Como minha família inteira pôde esconder um segredo tão grande de mim? A traição foi mais profunda do que eu poderia imaginar. Quando finalmente desci os degraus de concreto até o meu porão, o lugar que chamei de lar pelos últimos 2 anos, parecia diferente de alguma forma. A mancha de água no teto, o canto sempre úmido perto do banheiro, as janelas com correntes de ar que eu tinha impermeabilizado com lonas plásticas e fita adesiva. Tudo isso parecia mais insultuoso. Agora, sabendo que eu poderia estar morando em um apartamento na Beacon Street todo esse tempo, desabei no meu sofá futon e peguei meu telefone. 12 chamadas perdidas, 5 do vovô Thomas, 3 do meu pai, 2 da Stephanie, uma do Ethan e, surpreendentemente, uma da minha mãe na Califórnia. As notícias se espalharam rápido. Silenciei o telefone e o joguei de lado. Não consegui falar com nenhum deles agora. Não quando a ferida ainda estava tão aberta. Durante a semana seguinte, trabalhei no piloto automático. Eu entregava trabalhos para clientes, respondia e-mails, comia quando me lembrava, mas por dentro eu me sentia vazio. A cada dia as ligações e mensagens continuavam, deixando-me cada vez mais preocupada. Respondi apenas a Ethan, garantindo-lhe que estava bem e que minha raiva não era direcionada a ele. O avô Thomas deixava mensagens de voz diariamente. Patrícia, por favor, me ligue. Precisamos resolver isso. O dinheiro é seu. Sempre foi. Conversei com meus advogados sobre recuperá-lo do seu pai. As mensagens do meu pai alternavam entre defensivas e contritas. Você está exagerando, Patrícia. Eu só estava tentando proteger seus interesses, seguido dias depois talvez eu tenha cometido um erro. Podemos conversar sobre isso como adultos? O texto da Stephanie foi o que mais me surpreendeu. Fiquei pensando no que você disse sobre seguir sua paixão. Você estava certo. Eu deveria ter sido mais corajoso. Mas eu não estava pronto para perdoar nenhum deles. Toda vez que eu pensava em responder, eu me lembrava da expressão no rosto do meu pai quando ele defendeu a ideia de dar o dinheiro do meu apartamento ao marido da Stephanie. Lembrei-me dos anos em que lutei para sobreviver, acreditando que estava construindo minha carreira apenas com base no talento, até descobrir que meu avô estava metendo a mão nos bastidores. 2 semanas depois do desastre do jantar de aniversário, alguém bateu na minha porta e me fez interromper um projeto de design no qual eu estava com dificuldade de me concentrar. Abri e encontrei uma jovem mais ou menos da minha idade, com cabelos ruivos cacheados e um sorriso amigável. Olá, sou Hannah, sua nova vizinha de cima, ela disse, estendendo um prato de biscoitos. Eu me mudei na semana passada e pensei em me apresentar. A alegria dela estava tão em desacordo com meu humor que quase fechei a porta. Mas a polidez básica prevaleceu. Patrícia, eu disse, aceitando os biscoitos. Prazer em conhecê-lo. Espero que isso não seja estranho, ela continuou. Mas notei que você não saiu muito do seu apartamento desde que me mudei. Está tudo bem? Em circunstâncias normais, eu teria dispensado educadamente. Mas algo na abordagem direta de Hannah quebrou meu isolamento. Drama familiar, ouvi-me dizendo. Um grande drama familiar, na verdade. Hannah assentiu com simpatia. Já passei por isso. Minha mãe não falou comigo por 1 ano quando larguei a faculdade de medicina para virar confeiteira. Quer conversar sobre isso tomando um café? Esses biscoitos combinam muito bem com cafeína. Naquela tarde, sentado no apartamento térreo muito mais agradável de Hannah, me vi contando a uma completa estranha toda a história sórdida. Hannah ouviu sem interromper, ocasionalmente empurrando o prato de biscoitos para mais perto quando minha voz falhava de emoção. Isso é uma tremenda confusão, ela disse quando finalmente terminei. Tudo isso? Seu pai roubando o dinheiro do seu apartamento. As artimanhas secretas do seu avô. A cumplicidade da sua irmã. Não é de se espantar que você esteja enclausurado no seu apartamento. Eu nem sei o que fazer agora, admiti. Eu estava ignorando todo mundo, exceto meu irmão. Hannah pensou nisso. Posso oferecer uma perspectiva externa de alguém que não tem nenhum interesse na dinâmica da sua família? Assenti, grato por um ponto de vista objetivo.
Parece que todos na sua família estavam tentando ajudá-lo de uma maneira distorcida, ela começou. Seu pai realmente acha que sabe o que é melhor, mesmo que seus métodos sejam controladores e dissimulados. Seu avô queria te apoiar, mas não confiava em você o suficiente para ser direto. Sua irmã se viu no meio do caminho e escolheu o caminho de menor resistência. Isso não desculpa o que eles fizeram, protestei. De jeito nenhum, Hannah concordou. O que eles fizeram foi errado, ponto final. Mas entender as motivações deles pode ajudar você a decidir o que fazer a seguir. Quais relacionamentos valem a pena salvar e quais limites precisam ser estabelecidos? Nas semanas seguintes, Hannah se tornou minha tábua de salvação inesperada. Ela me arrastava para fora do meu apartamento para caminhadas ao longo do rio Charles, me trazia sobras da padaria onde trabalhava e nunca me pressionou a me reconectar com minha família antes de eu estar pronta. Por meio de Hannah, também conheci um grupo de artistas locais que se reuniam semanalmente em um antigo armazém para trabalhar em projetos e compartilhar feedback. Pela primeira vez, me vi cercado de pessoas que entendiam minha paixão, que falavam minha linguagem de cor e composição, que valorizavam meu trabalho pelo que ele era, em vez de medi-lo com base em métricas tradicionais de sucesso. Seu uso do espaço negativo é realmente distinto, comentou Leia, uma muralista, examinando meu portfólio uma noite. Você já trabalhou em larga escala? Seu estilo ficaria lindo em murais. Eu não tinha pensado nisso antes, mas a semente estava plantada. Quando o dono da cafeteria onde Hannah trabalhava mencionou que queria renovar a parede dos fundos, eu me ofereci para criar um conceito de design. Para minha surpresa, ele adorou e se ofereceu para me pagar pelo trabalho, não uma fortuna, mas um preço justo pelo meu tempo e materiais. Enquanto passei uma semana transformando a parede em branco em uma cena vibrante de plantas de café e colheita, algo mudou dentro de mim. Este foi um trabalho que obtive inteiramente por mérito, sem nenhuma conexão familiar ou assistência secreta. A satisfação que senti era pura e imaculada pela dúvida. Enquanto isso, as ligações e mensagens da minha família continuaram, embora com frequência decrescente com o passar das semanas. Eu ainda não estava pronto para me envolver. Mas comecei a ouvir as mensagens de voz com mais frequência, tentando ouvir a verdade por trás das palavras. 2 meses depois do meu jantar de aniversário, um e-mail de Ethan quebrou meu isolamento autoimposto. Patrícia, sinto sua falta. As coisas estão péssimas em casa. Papai e Vanessa estão brigando o tempo todo. Stephanie quase não nos visita mais. O vovô Thomas está falando em processar o papai. E o investimento na clínica está fracassando. Ouvi o papai no telefone dizendo que eles vão perder tudo. Eu sei que você ainda está bravo e tem todo o direito de estar, mas sinto que nossa família inteira está se desintegrando. Podemos conversar, só você e eu? Fiquei olhando para a tela por um bom tempo antes de responder com um simples, também sinto sua falta, Ethan. Vamos nos encontrar neste fim de semana para comer hambúrgueres no restaurante favorito dele. Ethan me contou sobre a implosão da família. O investimento do meu pai na clínica de James se tornou desastroso quando seu principal financiador desistiu, deixando-os sobrecarregados. O avô Thomas de fato consultou advogados sobre a recuperação dos fundos desviados, o que levou a discussões acaloradas entre ele e meu pai. Stephanie e James também estão brigando, relatou Ethan, mexendo em suas batatas fritas. Ela disse a ele que nunca quis a casa luxuosa nem a ampliação da clínica. Disse que está cansada de viver a vida que o pai quer para ela, em vez da vida que ela quer. E você? Perguntei gentilmente. Como você está lidando com tudo isso? Ele deu de ombros, de repente parecendo muito mais jovem do que seus 16 anos. É uma pena. Odeio ficar em casa agora. Papai está sempre estressado. Vanessa está sempre brava. Passo a maior parte do tempo na casa dos amigos. Desculpe, Ethan. Eu nunca quis que nada disso afetasse você. Não é culpa sua, ele disse firmemente. Você não fez nada de errado. Você só queria a verdade. Ninguém está bravo com você, Patrícia. Estão bravos consigo mesmos. Enquanto levava Ethan para casa naquela noite, percebi que, embora não estivesse pronta para perdoar, pelo menos estava pronta para ouvir. Chegou a hora de encarar minha família novamente, não pelo bem deles, mas pelo meu. Eu precisava de um encerramento para realmente seguir em frente. A questão era por onde começar.
O jardim público de Boston estava repleto de cores da primavera quando conheci o vovô Thomas lá na semana seguinte. Ele parecia mais velho de alguma forma, os eventos dos últimos meses gravados nas linhas de seu rosto. Sentamos em um banco com vista para os barcos cisne, uma atividade que gostávamos de fazer juntos quando eu era criança. Obrigado por concordar em me receber, ele disse, com a voz rouca de emoção. Senti sua falta, Patrícia. Eu também senti sua falta, admiti. Mas eu precisava de tempo para processar tudo. Ele assentiu. Eu entendo mais do que você imagina. Ele tirou um envelope do bolso do paletó e me entregou. Dentro havia um extrato bancário de uma conta recém-aberta em meu nome, mostrando um saldo de $750 mil. Recuperei o valor total, explicou ele. Seu pai assinou documentos legais reconhecendo a apropriação indébita e já pagou com suas contas pessoais. Agora é seu. Sem condições. Fiquei olhando para a declaração, sentindo-me estranhamente distante da grande quantia. Não tenho certeza se ainda quero isso. Por que não? Ele perguntou, genuinamente confuso. Porque parece mais uma coisa que não conquistei. Mais uma forma de não me sustentar sozinha. O avô Thomas ficou quieto por um momento. Posso te contar uma história? Uma que nunca compartilhei com você antes. Assenti, curioso apesar de tudo. Quando eu tinha 23 anos, recém-saído da faculdade de arquitetura, meu pai se ofereceu para me ajudar a abrir meu próprio escritório. Ele tinha contatos, capital, tudo o que eu precisava para ter sucesso. Recusei. Eu era orgulhoso demais, determinado demais para conseguir tudo sozinho. Ele olhou para a água, perdido em memórias. Lutei por anos, aceitando qualquer encomenda que pudesse receber. Morando num apartamento minúsculo, não muito melhor que o porão. Eu estava tão convencida de que aceitar ajuda significava que eu não era boa o suficiente. O que mudou? Perguntei. Sua avó? Ele sorriu. Ela me ajudou a ver que há uma diferença entre receber uma vida e receber as ferramentas para construí-la. Quando finalmente aceitei a ajuda do meu pai, aos 30 anos, não foi para admitir a derrota. Foi para reconhecer que o sucesso não precisa ser uma jornada solitária. Ele se virou para me encarar diretamente. Não estou pedindo que você perdoe seu pai imediatamente, nem a mim, aliás. O que eu fiz, interferindo na sua bolsa de estudos, no seu estágio, pensei que estava ajudando. Mas agora vejo que deveria ter sido transparente. Deveria ter confiado a verdade a você. Sim, você deveria ter feito isso, concordei. Isso me fez questionar tudo o que eu achava que tinha conquistado por mérito. Seu talento é real, Patrícia. As oportunidades podem ter sido arranjadas, mas o que você fez com elas foi tudo sua. Ninguém pode lhe dar talento, paixão ou ética de trabalho. Esses são só seus. Pensei em suas palavras e encontrei nelas uma verdade que eu não conseguia enxergar antes. Estou começando a construir uma vida da qual me orgulho, eu disse a ele. Conectei-me com outros artistas e comecei a fazer murais. É bom saber que estou conquistando meu espaço. Estou orgulhoso de você, ele disse simplesmente. E eu quero que você tenha esse dinheiro não como uma muleta, mas como uma ferramenta. Use-o. Não o use. A escolha é sua. Mas não o rejeite só para provar algo para si mesmo ou para qualquer outra pessoa. Quando nos despedimos naquele dia, não peguei as informações bancárias, mas também não as recusei. Eu precisava de mais tempo para decidir que papel, se é que tinha algum, essa herança teria na minha vida. Uma semana depois, eu estava trabalhando em esboços para uma nova encomenda de mural quando o sino acima da porta da cafeteria tocou. Olhei para cima e vi Stephanie parada hesitante no balcão, examinando a sala até que seus olhos encontraram os meus. Meu primeiro instinto foi fazer as malas e ir embora. Mas Hannah, que trabalhava atrás do balcão, já a havia notado. Sua irmã, ela sussurrou enquanto servia meu café. Eu assenti. Quer que eu diga a ela que você está ocupado? Pensei nisso e então balancei a cabeça. Não, está na hora. Stephanie se aproximou da minha mesa cautelosamente, como se esperasse que eu fugisse. Ela parecia diferente, de alguma forma menos polida, mais autêntica.
Seu cabelo estava preso em um rabo de cavalo simples, em vez de seu penteado perfeito de sempre, e ela usava jeans em vez de suas calças sociais de costume. Posso sentar? Ela perguntou. Fiz um gesto para a cadeira vazia à minha frente. Um silêncio constrangedor se instalou entre nós até que Hannah apareceu com um café fresco para Stephanie. Vou dar um espaço para vocês dois, ela disse com um sorriso encorajador. Como você me encontrou? Perguntei quando Hannah se mudou. Ethan, admitiu Stephanie. Ele disse que você mencionou trabalhar em um mural aqui. É lindo, aliás. Ela gesticulou em direção ao desenho inacabado que cobria a parede do fundo. Obrigado. Outro silêncio, mais longo dessa vez. Saí da empresa, ela finalmente disse, as palavras saindo apressadas. 2 semanas atrás. Eu não aguentava mais fingir que amava uma carreira que escolhi para agradar meu pai. Isso foi inesperado. O que você está fazendo agora? Estou descobrindo, ela disse com uma risadinha. Comecei a ter aulas de piano novamente. Lembra como eu tocava no ensino médio? Eu me lembrei. Stephanie era talentosa, mas abandonou a música quando nosso pai sugeriu que o direito seria um uso mais prático de sua inteligência. Estou apavorada, ela confessou. Tenho 31 anos e estou recomeçando, mas também estou mais em paz do que nunca. O que o papai pensa sobre tudo isso? Sua expressão ficou turva. Ele não está feliz. Diz que estou jogando fora uma carreira promissora. Mas, pela primeira vez, não me importo com o que ele pensa. Cansei de viver minha vida pela aprovação dele. Ela estendeu a mão sobre a mesa, sem tocar na minha, mas chegou perto. Sinto muito, Patrícia, por tudo. Por saber sobre o apartamento e não te contar. Por se beneficiar da decisão do papai de investir seu dinheiro na clínica do James. Por deixar o papai nos colocar um contra o outro durante anos. Você poderia ter me contado, eu disse, a dor ainda latejante. A qualquer momento durante esses 6 meses você poderia ter dito alguma coisa. Eu sei, ela reconheceu. Eu disse a mim mesma que não era da minha conta, que meu pai cuidaria disso. Mas a verdade é que eu era uma covarde. Era mais fácil aceitar do que enfrentá-lo. E agora, estou tentando ser corajosa como você sempre foi. Os olhos dela encontraram os meus, sinceros de um jeito que eu não via desde que éramos crianças. Você nunca cedeu, Patrícia. Você seguiu sua paixão apesar de toda a pressão. Sempre tive inveja disso. Com ciúmes de mim? O conceito parecia absurdo. Você era criança de ouro, a bem-sucedida. Sucesso em quê? Deixar nosso pai orgulhoso. Viver a definição de sucesso de outra pessoa. Ela balançou a cabeça. Você foi autêntico, fiel a si mesmo. Isso exige muita coragem. Enquanto conversávamos, realmente conversávamos, pela primeira vez em anos, comecei a ver minha irmã não como a rival perfeita que eu sempre invejei, mas como alguém que havia feito escolhas diferentes e agora as questionava, assim como eu questionava as minhas. Quando nos despedimos com um abraço hesitante, algo havia mudado entre nós. Não o perdão, ainda não, mas talvez o começo da compreensão. O confronto final aconteceu 3 dias depois, quando meu pai apareceu no meu apartamento no porão sem avisar. Quase não atendi a porta, mas a curiosidade venceu. Ele ficou parado sem jeito na minha pequena varanda de concreto, parecendo deslocado em seu terno caro. Pela primeira vez que me lembro, ele parecia incerto. Posso entrar? Ele perguntou formalmente. Dei um passo para o lado, observando enquanto ele observava meu pequeno espaço, as manchas de água, os móveis de segunda mão, as janelas com correntes de ar. Ao ver através dos olhos dele, senti um lampejo de desafio. Era aqui que eu morava enquanto ele desviava o dinheiro do meu apartamento. Sei que você falou com seu avô e Stephanie, ele começou. Achei que já era hora de conversarmos também. Sobre o quê? Sobre o meu fracasso como seu pai? A admissão direta me pegou desprevenido. Eu esperava desculpas, justificativas, qualquer coisa, menos isso. Eu me convenci de que estava protegendo você, ele continuou quando não respondi. Que eu sabia o que era melhor. Passei tantos anos acreditando que o sucesso tem uma certa aparência, segue um certo caminho.
Quando você escolhe diferente, eu não consigo entender. Então, você assumiu o controle da minha vida sem que eu soubesse, eu disse. Você decidiu que eu não era capaz de administrar minha própria herança. Sim. Ele não tentou negar. Eu estava errado. Profunda e imperdoavelmente errado. Por que você está aqui, pai? O que você quer de mim? Ele olhou ao redor do meu apartamento novamente e seu olhar pousou na minha mesa de desenho coberta de esboços para o mural da cafeteria. Quero ver seu trabalho, ele disse simplesmente. Seu trabalho de verdade, não os projetos escolares que descartei ou os desenhos que nunca levei a sério. Quero entender o que você ama nele. Por que você lutou tanto para realizá-lo? Não era o que eu esperava. Por que agora? Porque perdi a Stephanie para essa necessidade de controle. Estou perdendo o respeito do Ethan. Prejudiquei meu relacionamento com meu próprio pai. E magoei você acima de tudo. Ele olhou diretamente para mim. Não quero perder minha família inteira porque fui teimosa demais para enxergar que existem muitos caminhos para uma vida significativa. Observei-o, procurando por sinais de manipulação ou falta de sinceridade, mas só encontrei cansaço e arrependimento. Há uma cafeteria na Cambridge Street, eu disse finalmente. Estou pintando um mural lá. Se você realmente quiser ver meu trabalho, me encontre lá amanhã às 10 horas. Na manhã seguinte, cheguei cedo para continuar trabalhando no mural, sem saber se meu pai realmente apareceria. Precisamente às 10 horas, a porta se abriu e ele entrou vestido de forma mais casual do que eu via há anos, jeans e uma camisa social em vez de seu terno habitual. Durante a hora seguinte, expliquei meu processo de design, o simbolismo do mural e as técnicas que estava usando. Para minha surpresa, ele fez perguntas ponderadas, realmente ouvindo minhas respostas em vez de esperar sua vez de falar. Enquanto eu demonstrava como estava criando profundidade por meio de camadas, algo inesperado aconteceu. Os olhos do meu pai se arregalaram com genuína apreciação. Isso é extraordinário, Patrícia, ele disse, estudando uma sessão que eu havia completado no dia anterior. A maneira como você criou movimento em uma imagem estática. Eu não fazia ideia de que você tinha tanto talento. Você nunca olhou, eu disse simplesmente. Ele assentiu, aceitando a verdade. Estou olhando agora e vejo alguém com habilidade e visão extraordinárias, alguém que merece apoio, não controle. Mais tarde naquela manhã, enquanto ele me ajudava a limpar meus pincéis, um pequeno gesto, mas significativo em sua humildade, percebi que tínhamos chegado a um ponto de virada. Não há reconciliação, ainda não, mas o início de um novo tipo de relacionamento construído ao se verem claramente, talvez pela primeira vez. O dinheiro que seu avô recuperou, ele disse quando estávamos terminando. É seu, sem compromisso. Use-o para sua arte, para um apartamento melhor, para viagens, para o que você escolher. Não darei conselhos a menos que você peça. Obrigada, eu disse, falando sério. Ainda estou pensando no que quero fazer com isso. O que você decidir, ele respondeu. Quero que saiba que estou orgulhoso de você. Não pelo que você conquistou segundo os parâmetros tradicionais, mas porque você teve a coragem de viver com autenticidade. Isso é algo que só agora estou aprendendo a fazer. Quando ele saiu, senti um peso saindo de mim que eu nem sabia que estava carregando, o fardo de buscar a aprovação de alguém que nunca tinha me visto de verdade. Pela primeira vez na minha vida adulta, me senti verdadeiramente livre para traçar meu próprio caminho, não em oposição às expectativas da minha família, mas simplesmente de acordo com a minha própria verdade. 6 meses depois do jantar de aniversário que virou minha vida de cabeça para baixo, eu estava no centro do meu novo estúdio, um loft reformado em Somerville, com tetos altos, luz natural abundante e nenhum traço de mofo preto. As paredes estavam cobertas com trabalhos em andamento e painéis de inspiração. Uma grande mesa de desenho dominava um canto, enquanto uma confortável sala de estar ocupava outro. Não era o apartamento da Beacon Street que meu avô havia planejado, mas era perfeito para mim, espaçoso o suficiente para meu trabalho, mas modesto o suficiente para que eu pudesse mantê-lo com minha renda crescente. Depois de muita consideração, usei parte da minha herança para comprar o estúdio imediatamente, eliminando o peso do aluguel e me dando a liberdade de ser mais seletivo em relação aos projetos dos clientes. O resto permaneceu investido, uma rede de segurança que me proporcionou paz de espírito sem ditar minhas escolhas. Meu negócio de murais cresceu além das minhas expectativas.
O que começou com uma parede de cafeteria cresceu e se tornou encomendas para restaurantes, escolas e centros comunitários em Boston. Contratei 2 assistentes, ambos artistas que conheci por meio dos contatos de Hannah, e juntos estávamos transformando paredes em branco em histórias contadas por meio de cores e formas. Hannah se tornou não apenas uma vizinha, mas uma verdadeira amiga. Nosso relacionamento se aprofunda por meio de atividades criativas compartilhadas e conversas noturnas sobre arte, família e a descoberta do próprio caminho autêntico. Ela havia sido promovida recentemente a chefe de confeitaria em seu café e frequentemente usava meu estúdio para testar receitas nos fins de semana, enchendo o espaço com o aroma de doces experimentais. Meu relacionamento com minha família evoluiu de maneiras que eu não poderia ter previsto. Ethan visitava meu estúdio todo sábado, onde eu lhe ensinava os fundamentos do desenho. Aos 16 anos, ele demonstrou um talento notável. Ainda não se sabia se ele levaria a arte a sério, mas o que importava era que ele estava explorando seus interesses livremente, sem pressão para se conformar às expectativas de qualquer outra pessoa. Stephanie seguiu em frente com sua mudança radical de carreira, deixando o direito para trás para dar aulas de música em um centro de artes comunitário. Ela ganhava uma fração do seu antigo salário, mas falava sobre seu trabalho com uma paixão que eu nunca tinha ouvido em sua voz antes. Nós nos encontrávamos para tomar café regularmente, reconstruindo lentamente nosso relacionamento como irmãs em vez de rivais. Meu pai e eu estabelecemos uma nova dinâmica baseada no respeito mútuo em vez do controle. No início, ele lutou contra a vontade de oferecer conselhos não solicitados, mas estava aprendendo a ouvir mais do que falar. Quando convidei para a abertura de uma exposição coletiva de um dos meus murais, ele ficou observando em silêncio e simplesmente disse: "Agora entendo por que você ama isso. Obrigado por compartilhar comigo." O avô Thomas, agora com 83 anos, tornou-se um visitante regular do meu estúdio. Às vezes, ele trazia seus próprios esboços, e nós desenhávamos juntos em um silêncio amigável. Ele se desculpou mais de uma vez por suas tentativas bem-intencionadas, mas equivocadas, de gerenciar minha carreira nos bastidores. "Eu deveria ter confiado em você o suficiente para oferecer ajuda abertamente", ele me disse, em vez de arranjar oportunidades em segredo. "Entendo por que você fez isso", respondi. "Você estava tentando nivelar o campo de jogo que meu pai havia inclinado contra mim. Ainda assim, você merecia a dignidade da escolha, de saber a verdade." As feridas que minha família havia infligido estavam cicatrizando, embora as cicatrizes permanecessem. Aprendi que perdoar não significa esquecer ou fingir que a dor nunca aconteceu. Significava reconhecer a dor e, ao mesmo tempo, escolher não ser definido por ela. Em uma noite fresca de outono, organizei um pequeno jantar no meu estúdio para comemorar a conclusão da minha maior encomenda até hoje, um mural de 3 andares para um hospital infantil. Hannah havia assado um bolo elaborado, decorado com respingos de tinta comestível, e o estúdio estava repleto do brilho aconchegante das luzes de corda e velas. Olhando ao redor da mesa na reunião, minha família intercalada com meus novos amigos da comunidade artística, fiquei maravilhado com o quanto havia mudado em meio ano. A tensão que antes caracterizava as reuniões familiares foi substituída por algo mais autêntico. Estávamos aprendendo a nos ver como realmente éramos, não como queríamos que os outros fossem. Meu pai, mais relaxado do que eu via há anos, estava envolvido em uma conversa séria com um dos meus amigos artistas sobre o lado comercial das atividades criativas. Stephanie estava mostrando a Ethan um aplicativo de piano em seu celular, suas cabeças inclinadas juntas em interesse mútuo. O avô Thomas estava entretendo Hannah com histórias de desastres arquitetônicos do início de sua carreira. Enquanto enchia as taças de vinho e passava os pratos de comida, vi meu reflexo nas janelas do estúdio e parei, impressionado com a pessoa que via ali. Não a artista esforçada e desesperada por validação, nem a filha furiosa consumida pela traição, mas alguém mais forte, mais clara, mais centrada em sua própria verdade. A jornada daquele jantar desastroso de aniversário até este momento foi dolorosa, mas necessária. Aprendi lições que moldariam o resto da minha vida. Esse verdadeiro valor não é medido em contas bancárias ou endereços de prestígio. Que às vezes as pessoas que mais nos amam podem nos machucar profundamente por meio de tentativas equivocadas de ajudar. Estabelecer limites claros não é egoísmo, mas essencial para relacionamentos saudáveis. E talvez o mais importante, o sucesso não tem a ver com atender às expectativas dos outros, mas com viver em alinhamento com seus próprios valores e verdade. À medida que a noite chegava ao fim e os convidados começavam a ir embora,
Meu pai continuou me ajudando a lavar a louça, apesar dos meus protestos de que ele deveria deixar para o dia seguinte. Estou orgulhoso de você, Patrícia, ele disse baixinho enquanto trabalhávamos lado a lado na pia. Mas não por causa do seu sucesso. Isso é notável. Estou orgulhoso de como você lidou com tudo neste último ano com mais graça e sabedoria do que eu consegui em 2 décadas. Tive bons professores, respondi. Mesmo quando as lições eram dolorosas. Ele assentiu, entendendo a complexidade das minhas palavras. Seu avô me disse algo recentemente que não consigo parar de pensar. Ele disse que o verdadeiro amor não consiste em moldar alguém no que você acha que ele deveria ser. Trata-se de dar a ele o espaço para se tornar quem ele já é. Ele é um homem sábio, mais sábio que o filho, certamente. Meu pai sorriu com tristeza. Ainda estou aprendendo. Todos nós somos, assegurei-lhe. Depois que todos foram embora e eu fiquei sozinho no meu estúdio, fiquei perto das janelas com vista para as luzes da cidade. A herança que causou tanta turbulência acabou levando a uma transformação para toda a nossa família. Minha irmã encontrou coragem para seguir sua paixão. Meu pai estava aprendendo a amar sem controlar. Meu avô estava fazendo as pazes com seus erros bem-intencionados. E eu descobri uma força em mim que eu não sabia que existia. Às vezes, as feridas mais profundas abrem portas que nem sabíamos que existiam. O apartamento que eu deveria receber poderia ter sido apenas um lugar para morar, mas, em vez disso, construí algo muito mais valioso, uma vida de autenticidade, trabalho que importava e relacionamentos baseados na verdade e não em expectativas. Quando me afastei da janela, meu olhar caiu sobre o primeiro cheque de encomenda que eu havia moldurado e pendurado na parede, uma quantia modesta para o mural da cafeteria que havia marcado o início deste novo capítulo. Ao lado dela estava pendurada a pulseira que Ethan tinha feito para o meu aniversário, agora montada em uma caixa de sombras simples. Lembretes tangíveis de onde eu estive e o quão longe eu cheguei. A jornada não havia terminado. Claro, haveria mais desafios, mais crescimento, mais lições a aprender. Mas, pela primeira vez na minha vida, eu estava encarando o futuro não com medo de decepção ou necessidade desesperada de aprovação, mas com a confiança silenciosa que vem de conhecer o seu próprio valor, independentemente da avaliação que qualquer outra pessoa faz dele. Você já teve que reconstruir um relacionamento após uma traição profunda? Eu adoraria ouvir suas histórias nos comentários abaixo. E se essa jornada ressoou com você, inscreva-se e compartilhe com alguém que talvez precise ouvir que nunca é tarde para começar a viver autenticamente. Obrigado por fazer parte desta comunidade onde podemos compartilhar nossas histórias e nos curar juntos. Lembre-se, às vezes os desafios mais difíceis levam às mais belas transformações.